Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nesse programa Batom e Bate-Papo. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial por muitas razões. Primeiro, porque é uma pastora jovem, é uma pastora da videira, e ela tem muitas experiências para compartilhar. E o nosso tema de hoje é quando a fé prevalece sobre a inexperiência. Por isso, eu quero já receber aqui a nossa pastora Gabriela Fernandes, que é da videira em Swindon, na Inglaterra. Com certeza, ela tem muitos testemunhos de fé para compartilhar com você nesse programa. Seja bem-vinda, pastora Gabriela. Obrigada, pastora Márcia. Que alegria poder estar aqui novamente, agora no estúdio bonito, Novo, olha aí, estamos melhorando. Me sinto muito privilegiada, é uma honra, né? Poder estar aqui para compartilhar desse tema tão oportuno, achei tão forte quando a senhora me mandou esse tema. Falei, tem muita coisa para a gente compartilhar a respeito. Com certeza, né? Mas que ótimo. Então, a pastora Gabriela, ela é casada com o pastor Antônio, eles têm 2 filhos e hoje eles estão vivendo, né, na Inglaterra. E ali eles estão pastoreando a igreja em Swindon, mas também supervisionando a vinha na Inglaterra. Ela vai compartilhar conosco aqui a respeito dessa experiência deles ali e também outras, ok? Mas eu gostaria de introduzir esse tema porque eu penso que ele é extremamente importante ao falar da juventude e associar a juventude com a fé. Gostaria de perguntar a você, quem realmente nunca fez planos na juventude? Talvez de estudar, de fazer uma faculdade, um mestrado, doutorado. E o planejamento financeiro também. Tudo isso faz parte desta idade, não é? Casar, ter filhos. Mas nem sempre os nossos planos eles estão realmente em linha com aquilo que Deus quer fazer. E quando Deus muda tudo? Nós podemos então citar aqui, lá no Evangelho de Lucas, o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela era jovem e Deus a tinha escolhido para gerar o Filho de Deus. Então, ao ser escolhida para esse plano tão grande, que estava completamente fora dos planos dela, ela teria que investir toda a sua juventude. E eu penso que muitos passam por experiências assim. Então, a inexperiência, às vezes, ela é um grande desafio para você exercer a fé. E hoje nós temos aqui a pastora Gabriela, que eu penso que ela pode contar um pouco para a gente de uma maneira mais atualizada, porque quando nós citamos exemplos bíblicos, como o de Maria, que eu acabei de dizer, talvez você pense que está tão distante da sua realidade. Mas ao trazer aqui uma convidada jovem, bonita, obrigada, e que tem já experiências nesse assunto, eu penso que você vai se identificar mais. Então, nós vamos falar sobre isso e eu gostaria de desafiar você a se inscrever também no meu canal, Márcia Silva, a comentar, compartilhar com outras pessoas, porque com certeza é uma palavra que vai abençoar muitas outras pessoas. E você pode ser esse canal de bênção. Amém? Então, ao começar falando deste assunto, juventude, quando a fé prevalece sobre a inexperiência. Então, eu já quero perguntar aqui para você, pastora Gabriela, porque você se casou com quantos anos? Eu me casei com 19 anos. 19 anos. Já casou muito jovem. Muito jovem, com cara de 15. Eu brinco, quando eu estava organizando o casamento, às vezes o mesmo local que você escolhe vestir de noiva é o de 15 anos também. Então, constantemente eu era levada para a sala de 15 anos.
E às vezes as pessoas naquela época assustavam, né? Será que ela está grávida? Aí, para não ser muito assim, direta, a pessoa pergunta: você vai demorar muito para ter filho? Eu falava: vou. Que coisa. Eu acho que você já se acostumou com isso, Já, né, Gabriela? Vou te chamar de Gabriela porque a gente já tem uma certa Já, intimidade, pastora, então claro. vamos deixar os títulos aqui à parte. Mas você se converteu com quantos anos? Eu me converti, eu tinha 8 anos. Você se converteu na Na infância. infância, Eu gosto de contar esse testemunho porque foi algo tão interessante. Nós vimos de uma igreja local mais tradicional, mas que tinha um trabalho com crianças, assim, muito bem pago. Então, eles contratavam profissionais, eles eram muito bons, né, da PEC, para contar a história. Mas, um certo dia, acho que por alguma razão, o profissional não veio. E aí, eles tiveram que ter um plano B, assim, imediato. E a única mulher que eu considero que era cheia do espírito, ela era muito cheia do espírito, foi lá substituir. Mas ela não tinha visual, ela não tinha cartaz, ela não tinha nada, ela não tinha preparado. Eu lembro da cor do chão. Sabe aquele cimento queimado vermelho? Sim. Eu me lembro até da cor do chão. E ela fez o apelo. Ela pregou o evangelho. Uau, que coisa. E aí eu nem percebi. Eu fui e ajoelhei na frente em lágrimas. Entreguei minha vida para Jesus. O nome dela é Regina. Eu tenho até que encontrá-la para honrá-la. Porque eu falei, gente, eu tenho que falar isso para ela, né? Mas foi assim, eu me converti. E depois, na adolescência, a gente não tinha muito... na igreja local, esse processo de discipulado, né? Toda aquela pressão do mundo e tal, eu, naquela tentação de ir para o mundo, mas voltando de um show, eu tinha 16 anos, e aí foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, né? Com 16 anos, eu voltei desse show e um vazio grande, e Deus falou comigo em Tiago 4, se você se tornar amiga do mundo, você se torna minha inimiga. E aí eu tive uma experiência sozinha com Deus. Que e aí coisa, foi quando eu hein? me consagrei a Deus. E aí tudo mudou. Todos os planos. Essa como a senhora experiência falou, mesmo que você acabou de compartilhar, de conversão aos 8 anos, porque alguém ousou pregar o evangelho para as crianças e fazer um apelo. Isso não foi, com certeza, uma coincidência ou fruto do acaso. Com certeza, Deus providenciou para que aquela mulher ali, cheia do Espírito, como você acabou de dizer, fosse ali substituir aquele professor que talvez tinha toda a lição preparada, mas que não seria o canal para falar do evangelho. Que até para pregar o evangelho para a criança, você tem que ter fé, né? Ter fé. Fé que elas precisam realmente ouvir e que elas vão crer. Mas isso realmente, eu creio que já comprova que Deus tinha separado você. Então, você se casou com 19 anos, e quando você se casou, seu esposo já era pastor ou foi ordenado depois? Não, ele não era pastor ainda. Então, Eu você nunca tinha- teve um sonho assim, ou uma vontade de se casar com um pastor, ou ter um ministério? Na verdade, todo mundo vai rir disso. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu me apaixonei tanto por Jesus, depois dessa experiência que eu tive sozinha no quarto, que eu queria viver para ele. Antes, não. Antes eu tinha uma vida programada, eu sempre fui muito organizada. Eu vou morrer nessa cidade. Eu vou morrer nessa igreja local. Então, eu vou ter tantos filhos. Os eu vou planos fazer faculdade. estavam todos Tava bem traçados. organizado, porque eu sempre fui muito assim, primeira aluna da sala, muito assim, responsável, né? Um dia eu tive uma conjuntivite, eu tinha prova no outro dia. Eu desmaiei só de pensar que eu não ia fazer a prova. Então, eu era uma pessoa assim... Você era do grupo Não, dos mas nerds. eu era uma pessoa diferenciada. Então, Deus entrou no meio e bagunçou todos os planos, né? Glória a Deus por isso. E aí, com 17 anos, eu me consagrei. Eu não queria fazer outra coisa. Eu queria viver para o Senhor. E aí, eu achei que eu sou a missionária da Jocum. Então, eu me envolvi na Jocum. Falei, também não quero saber de faculdade. Eu já estava entrando na faculdade. Eu quero buscar Deus. Eu vou casar com um jocumeiro. E aí, com 16 anos, eu recebi uma palavra de Deus sobre a Inglaterra. É mesmo, 16 anos. Eu tinha uma convicção, só que na época, pastor, eu tinha vergonha de falar, porque todo mundo tinha chamado para a Índia, para a África. Lá que você tem chamado para a Inglaterra, todo mundo vai rir, né? A gente recebia missionário da Europa, não fazia sentido nenhum. Eles iam duvidar. Naquela época não fazia sentido nenhum. E eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, gente, todo mundo falava, meu chamado é para a África, meu chamado é para a Índia. E eu falava, se eu falar que foi para a Inglaterra, todo mundo vai rir. Mas era muito forte. E esses dias até achei uma carta da minha líder lá, que
ela é descendente inglesa, e ela falava, ela pôs uma foto, uma bandeira assim na Inglaterra, Deus vai usar você para redimir a minha nação. Eu achei, né, depois de tantos anos. Houve outras palavras Sim, confirmando esse chamado. Sim. Mas olha o tempo, né, o processo. Foram muitos anos para Deus me colocar na Inglaterra, mas já havia, né? Sim. E então tinha um chamado. Então, depois eu tive uma experiência de batismo do Espírito Santo, conheci o Antônio nessa igreja local, vivendo um avivamento no meio dos jovens, e eu queria casar com alguém que tinha chamado. Não era muito esse contexto de chamado pastoral, não tinha muito Eu acho que você não tinha né? muito Não. discernimento do qual a direção que Deus Não, queria dar. não, clareza, Mas esse desejo de servir a Deus nas nações, com certeza já vinha do próprio Deus, né? Mas você, quanto tempo depois que você se casou que seu marido se tornou pastor? A gente casou no ano de 2000, né? E aí, depois de um ano, 2001... Um ano depois. Um ano depois. Foi quando o pastor Naú assumiu os Radicais Livres e foi levantar os primeiros obreiros. E eu, desesperada, né, para cumprir o propósito de Deus, eram 3. Aí ele escolheu 3, o Antônio não estava. Pastor, eu ia para o quarto, eu falava, eu sei que é o tempo, Jesus, é o tempo. Depois eu escolhi o 4, o Antônio não estava. E eu, Jesus, parece que eu fiz... E não sei o que foi que ele escolheu o 5, o Antônio foi o último. Olha e só. aí, em 2001, né, ele levantou os primeiros obreiros e o Antônio era um desses obreiros. Depois de 2012. Olha, para você que a Gabriela está compartilhando aqui a respeito desse tempo, começo, né? E como que Deus chamou aos 8 anos de idade, sua conversão, na adolescência, experiências com Deus, depois o casamento também com alguém que já tinha um chamado para ser pastor. Ela se casou aos 19, mas aos 23 anos ela foi ordenada pastora. Então, tudo isso já foi um arranjo de Deus para isso, para esse momento que vocês estão vivendo agora, né? Mas, pastora Gabriela, então nos conte, por exemplo, como foi a confirmação em relação à sua ordenação. Porque você já estava aqui na Videira, nesse tempo, né? Sim. E participando ali da rede de mulheres e crianças, sim, né? Eu me lembro disso, porque você veio trabalhar conosco. Mas fale algo em relação a essa confirmação, em relação ao seu chamado e à sua ordenação aos 23 anos de idade. Olha, foi muito interessante, pastor. Teve tantas histórias. Mas a gente estava na rede de jovens, a pastora Marília veio para a rede de crianças, e eu tinha tido eu comecei a ver criança na rua e chorar. Eu nunca pensei em trabalhar com criança, porque a gente tinha aquela visão arcaica, né? De ministério de criança, aquela pessoa que tem aquele talento, que ela é doce, que ela corta figurinha, que ela tem talento manual. E faz lembrancinha. Nunca tive. Né, para cortar, eu corto, não consigo cortar reto, nunca tive talento, a senhora sabe disso, né? Tinha talento. Eu me lembro, a primeira decoração da tenda, eu dobrei, eu estava cortando um coração e eu estava numa luta com esse coração e tentando fazer... E alguém chegou, se você dobrar o TNT, você corta só um lado. Eu falei, ai, que revelação! Então, assim, não tinha. Então, mas eu disse para o Senhor, aquilo que for para eu servir, eu vou fazer. E aí foi tão forte, pastora, porque Deus falou comigo. E naquela época a gente nem tinha esse entendimento. Você vai pastorear criança e discipular mulheres. Nós não falávamos isso ainda. Ainda não tinha esse slogan. Não, estava no início, né? Aí, só que eu tinha 4 líderes juvenis. Na época a gente tinha juvenil liderando. Eu falei, uai, mas parece que não tá. E aí eu chamei minha primeira líder, a Elinda, né? A senhora lembra dela? E eu abri a primeira cela na casa dela. A Elinda hoje, que foi a primeira líder da pastora Gabriela, pastora, hoje é pastora, né, em Curitiba, na Videira em Curitiba. É bom a gente falar isso, porque os frutos, eles agora permaneceram e cresceram. Interior, eles estão já pastoreando local mesmo, a igreja local. E aí eu fui abrir essa primeira cela, e quando eu cheguei lá, tinha 9 crianças. Eu falei, uai, primeiro dia de cela já tem 9 pessoas? Né? Porque a gente sabe o preço para vir visitante na cela. E eles todos foram entregar a vida para Jesus. Eu falei, uai, todo mundo foi salvo? E eles falavam, não, meu pai matou minha mãe, tá preso, meu pai tentou me matar. Aquelas histórias assim. E aí me deu um desespero. Falei, gente, eu estava lendo aquele primeiro livro da senhora, né? Liderando as 3 crianças. razões, aquele primeiro. As 3 razões que hoje para é criança trabalhar mesmo com crianças, do corpo. sim. E aí meus olhos abriram, né? Eu falei, nós estamos perdendo tempo demais. E me deu um santo desespero. Eu tinha 4 células que foram repassadas para nós. E em fevereiro, em junho, eu tinha 42, porque eu não tinha experiência, pastor, eu não sabia como fazer. Eu me lembro que, naquela época, houve um crescimento e uma multiplicação
muito grande, Foi, muito rápida. foi. E você fez parte ali daqueles primeiros líderes, né, que foram levantados no ministério e que experimentaram isso realmente. Como que foi essa experiência de fé no ministério com crianças? Que você tinha inexperiência, nós também, né, porque nós não sabíamos muitas coisas que hoje nós sabemos, até como preparar encontros de crianças, mas Deus estava nos ensinando na prática. Conta pra gente uma experiência de multiplicação ou algo assim que foi uma experiência de fé e que levou você para um novo nível. Eu não tinha experiência absolutamente nenhuma, né? Nem talento normal, natural para isso, para falar com criança, eu não tinha, né? Então, a gente tinha que orar. Então, Que bom, tudo né? que você tem que depender, tudo era na dependência. Eu ia fazer, e eu fiz tudo, né? Eu ia fazer um teatro, eu falei, bom, eu não sei fazer. Aí a gente gastava 1 hora orando, e havia uma inspiração do alto mesmo, né? Se eu tinha que fazer uma coreografia, eu falava, como é que é isso? Eu orava. E aí eu fui aprendendo a ser liderada pelo Espírito e a formar uma equipe que também era liderada pelo Espírito, debaixo desse espírito de indignação. Nós queríamos multiplicar, não para ter uma rede grande, mas por santo desespero para alcançar, porque eu percebi que elas tinham fome e elas queriam Jesus. Porque, na verdade, nós tínhamos a infraestrutura da igreja, como uma igreja em células. Então, nós fazíamos os encontros, né, evangelísticos, tínhamos também os batismos, né, juvenis de 12 anos, e os cultos. Né? Então, nós tínhamos uma infraestrutura, mas havia um desejo muito grande de ver a presença de Deus no meio das crianças, né? E você fez parte desse clamor, desse momento em que nós estávamos clamando para o Senhor nos ensinar. E isso foi muito poderoso, porque nós começamos a experimentar experiências de fé muito grandes e frutos que vieram desse clamor no nosso coração. Então, o ministério da pastora Gabriela nasceu nesse contexto, né? No início mesmo do ministério com crianças na videira. Isso foi muito poderoso. E para a ordenação foi uma coisa interessante, pastor, porque eu entendi, eu não sabia que eu ia ser enviada para Curitiba tão jovem, né? A gente não sabia. Nós estávamos no local em Goiânia, acho que tinha uma igreja em Caldas Novas, pastor Almir Aracaju, né? Só que eu era... Porque foi no tempo em que nós tínhamos um alvo, nos primeiros anos ali do ano 2000, né? De abrir videiras nas capitais do Brasil. Esse é o nosso alvo. E você foi das primeiras que foram enviadas, né, para Curitiba. Mas antes de aparecer esse projeto Videira nas Capitais, eu era movida, eu falei, eu não posso perder o tempo oportuno. Então, eu não trabalhava aqui ainda com a senhora. Eu lembro que era a Dalva, a Elaine, a França. Só que eu vinha todo dia, quase que eu bati o ponto lá, das 2 às 6, todos os dias. E eu convenci meu esposo que eu trabalhava, que eu falava, não, eu acho que eu vou vender umas semijoias aí, vou parar de trabalhar. Mas eu já tinha uma segunda intenção. Minha intenção era ficar aqui aprendendo. Então, eu estava com a Elaine na equipe, era encontro de criança. Eu falava para a Elaine, eu não sabia fazer, né? Deixa que eu faço tudo, porque eu quero ser treinada. Então, eu queria não perder nem um segundo da oportunidade que Deus estava me dando. E aí, só que eu tinha... Muito nova, né, pastor? Muito nova, cara de mais nova do que eu tinha, muito inexperiente, mas uma fome. E aí, a senhora ia levantar uma outra obreira, que não seria eu, obviamente, porque eu tinha cara de 15. Não dava. E aí... Não só cara de 15, mas a idade, né? Inexperiência, não tinha condição. Só que a minha rede foi crescendo demais, né? Eu lembro. Era graça de Deus. É verdade. Explodiu a rede. Então, a gente alcançou 100 celas e 1.000 crianças, né? Muito rápido. E aí, eu ficava vindo na sua reunião. Hoje eu fico pensando, gente, mas eu era muito cara de pau, porque a pastora mais tinha reunião com as obreiras e eu entrava. A senhora lembra disso? Eu entrava, porque eu estava lá trabalhando. Não era funcionário, mas eu trabalhava. Porque Deus falou comigo, você quer ser uma pastora? Haja como você... Você vinha como voluntária, né? Vinha, mas ninguém me chamou, não. Eu vinha porque eu tinha fome. Na verdade, é até bom a gente compartilhar, porque tem o ponto de vista, né, da Gabriela e tem o meu ponto de vista. Então, naquela época, eu já era pastora e eu estava ali com a equipe. Nossa equipe não era muito grande, não tínhamos muitas pessoas trabalhando aqui na igreja como pastoras. Eu tinha apenas 2. Eram obreiras, né? Nós tínhamos pastoras ordenadas. E eu, na verdade, precisava de uma terceira. E foi dada a oportunidade de levantar mais uma pessoa para trabalhar como uma obreira, remunerada e tudo. Porque nós já tínhamos mais de 1.000 celas de crianças.
E eu estava orando e tinha algumas pessoas realmente que tinham todos os critérios para estar comigo ali. Os frutos, né? Respondia no discipulado, etc. E eu tentei, uma não deu, outra não deu. E eu lembro que um dia eu orei, e quando eu cheguei no meu escritório, Deus falou comigo, hoje eu vou mandar para você a pessoa que vai trabalhar. Eu pensei, ai, como que será? E eu já tinha marcado de conversar com 2 pessoas. E eu conversei com as 2 e não confirmou. Uma falou uma coisa, a outra tinha uma outra situação ali que não encaixava muito bem. E eu me lembro que eu fiquei sozinha na sala, parada, pensando, né, o que eu ia fazer. E, de repente, entra... Né, Que os tempos estavam lá. alguém que não foi convidado, né, que não deveria estar lá. Ela entra na minha sala e ela senta, né, e conversa alguma coisa. Na hora que ela estava na minha frente, Deus falou para mim, é essa. Aí eu pensei, não pode ser essa. Porque eu já conhecia a Gabriela, mas realmente ela era mais nova que as outras e tinha algumas coisas assim que eu pensei, não deve ser. Mas Deus confirmou no meu coração, ela é a pessoa que eu enviei para você. E a gente começou a conversar e coloquei para ela a possibilidade, né, dela preencher aquela função. E é claro que foi uma providência de Deus, e assim a Gabriela foi levantada como obreira e logo depois ela foi ordenada também, né? Porque ela foi ordenada ali junto com as outras pastoras que já estavam lá, que era a pastora Dalva, pastora Elaine Duarte e a Marília também, pastora Marília e Gabriela. As 4 foram ordenadas juntas. Fomos as primeiras, né? Então, é muito importante que você entenda como que a fé, ela prevalece sobre a inexperiência. Porque havia inexperiência de todos nós ali, cada um num nível diferente. Mas o fato da Gabriela ter essas experiências pessoais com o Senhor, o fato dela orar e desejar ser usada pelo Senhor, fez toda a diferença para que Deus pudesse alinhar todas as coisas, tanto na videira, no ministério com mulheres, no discipulado, também ao meu lado. E tudo isso já fazia parte do arranjo de Deus para aquilo que Deus faria 20 anos depois, né? Que é esse momento em que nós estamos compartilhando aqui essa experiência. Mas nós temos mais coisas para compartilhar e eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessas experiências de fé que a pastora Gabriela teve depois que ela foi enviada e hoje como pastora na Inglaterra. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho falando desse assunto tão importante, poderoso e desafiador. Juventude. Quando a fé prevalece sobre a inexperiência. Daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conferir agora no intervalo o que nós preparamos para presentear você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Vinha FM. Então, hoje nós trouxemos 2 vouchers de sapatos da FBI Kids. Olha só que legal! E se você quer participar deste sorteio, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp da Vinha FM. Anota aí, 99997-2005. Vou repetir, 99997-2005. Coloca aqui nos comentários, você que está assistindo no YouTube, e comenta aqui, eu quero ganhar, mas é só lá nesse número, tá bom? E a equipe da Rádio Vinha FM vai entrar em contato com o vencedor ou a vencedora, caso você seja sorteado, tá? Então participa e comenta aqui embaixo o que você está achando do programa. Vamos conversar aqui um pouquinho nesse intervalo. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site
editoravideira.com. Não perca! Bem, nós estamos de volta no nosso programa, falando sobre o tema Juventude, quando a fé prevalece sobre a inexperiência. E é claro que nós podemos identificar na Bíblia exemplos como esse, mas para ser um exemplo mais próximo ainda, mais vivo, para que você possa se identificar, trouxemos hoje uma convidada muito especial, muito amada, muito querida, pastora Gabriela. Então, ela foi ordenada aqui na Videira em 2005 e ela é casada com o pastor Antônio, tem 2 filhos e hoje eles estão na Inglaterra. Então, eles são pastores da Videira em Swindon, mas também supervisionam ali as igrejas que estão sendo abertas na Inglaterra. E no primeiro bloco, ela estava compartilhando conosco aqui experiências no início, na sua fé, quando ela se converteu aos 8 anos de idade, na sua adolescência, ela se casou muito nova, aos 19, continua muito nova, muito bonita, e foram enviados depois como pastores de um projeto bem no início da Videira, que era Videira nas Capitais. E eles foram também para Curitiba, ficaram ali um tempo, mas hoje, quase 20 anos depois, né, eles estão pastoreando ali uma nação. E essas experiências hoje de fé servem também para você. Talvez você é uma jovem, ou talvez você está iniciando o ministério em um lugar. E eu penso que todas essas experiências, elas têm um valor. Elas são oportunas na nossa vida para nos edificar. E eu gostaria que você continuasse, Gabriela, e acrescentasse aqui também a importância do discipulado na sua vida. Como que o discipulado levou você a crescer e a romper em fé? Porque, às vezes, através do discipulado, os desafios surgem, não é verdade? E você acaba sendo colocada ali diante de uma situação que você mesma não esperava ou não planejou. Isso me faz lembrar aqui muito de Davi, porque Davi era um jovem, muito jovem, né, talvez ali com menos de 20 anos, quando ele enfrentou Golias. Sim. E não foi algo que ele planejou, ele foi colocado, embora ele se dispôs a ir. Mas quem deveria lutar ali contra Golias, que estava desafiando o exército de Israel por 40 dias, pedindo para que ele pudesse lutar, né, com um guerreiro, ele, na verdade, não sabia o que estava fazendo, mas Deus permitiu, né? E Davi é levado ali para a guerra naquele contexto, e Saul permite que ele vá lutar com o gigante. E é claro que Davi ficou conhecido não pelo seu reinado ou pelas grandes conquistas que ele fez, mas ele ficou conhecido porque ele derrotou Golias. Isso até o ímpio sabe, né? Eles usam, inclusive, esse chavão, né, do gigante, né? Davi e o gigante. Então, como que foi isso? Qual evento ou experiência que você poderia compartilhar conosco que foi algo marcante realmente para você transpor em fé? E que tem a ver com o discipulado? Tem tudo a ver. Eu acho que Davi não, com certeza, Davi não chegaria diante do Golias se Samuel não tivesse ungido ele antes. É verdade. Né? E aí ele venceu primeiro o urso, o leão, né? E depois enfrentou o Golias. Então, eu não creio que você... Eu acho que o discipulado, creio que o discipulado ou o discipulador, aquele que Deus colocou sobre a sua vida como liderança, é aquele que leva você diante do desafio. Né? Como que eu teria um desafio de abrir uma célula, de fazer um encontro, de liderar um Domingo Kids, depois de ser enviada, se eu não estivesse no contexto de discipulado, eu jamais teria essas experiências. Eu poderia desenvolver uma agenda pessoal, criar um ministério, mas eu jamais viveria o que eu vivi durante todos esses anos, e foram inúmeras circunstâncias onde a minha fé teve que crescer, por causa dos desafios que eram maiores que eu, se eu não estivesse no discipulado. Então, a vida da pastora Márcia, as líderes que eu tive, foram um instrumento de Deus para me colocar diante daquele desafio. Eu me lembro, eu já na equipe da senhora, né, já tinha sido ordenada, que eu já comecei a fazer encontro, né?
Então, assumir o encontro e tal. Já era uma outra medida de fé que exigia de você, né? E aí nós estávamos numa reunião de discipulado e naquela época havia um encontro de criança por mês aqui em Goiânia. Então, estava sempre lotado, porque tinha muita célula, muita criança, era mais como a senhora falou, 1000 células. Então, não conseguíamos. Então, todo mundo ficava esperando o dia da sua rede para levar as crianças e sempre faltava vaga, e era aquela disputa de vaga. Hoje não mudou muito. Não mudou não, né, pastor? Hoje é toda semana e ainda está assim. Glória a Deus por isso. E aí, tinha um encontro de uma das pastoras lá, não me lembro quem era, e com certeza fechou rápido, não tinha mais vaga, as irmãs, né, fazendo uma boa reclamação, nós precisamos de mais encontro. E alguém disse, olha, o pastor fulano não vai fazer encontro, vagou uma chácara. Isso era quarta-feira, nossa reunião era quarta, né? Encontro saía na sexta. E eu, uma pessoa extremamente organizada, né? Faz tudo com antecedência. Faz tudo com antecedência, fechava o encontro uma vez, tudo organizado. Aí a pastora Márcia fala, na hora aquilo já começou a bipar. Eu falei, eu sou a próxima, eu vou ficar caladinha. E aí perguntaram assim, quem é a próxima na escala? A senhora perguntou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, Senhor, Gabriela. me ajuda. Gabriela! E eu tava comendo assim, aí eu devolvi, comecei meu jejum. E aí, na época, não tinha o WhatsApp, que você falava com as pessoas rápido, né? E aí eu fiquei branquinha. Eu falei, como é que eu vou organizar um encontro? Mobilizar a equipe. Equipe inteira, né? Nós levamos, nem lembro. Mas eu fiz isso com você, Gabriela? Fez, pastor. Oh, 40 pessoas, mais as inscrições. E aí eu saí assim e liguei para uma que sempre coordenava. Falei, corre para cá, pastora. E aquilo era um desafio de fé. E eu fiquei pensando, uau, que equipe que Deus me deu. Porque qualquer equipe falaria assim, a senhora ficou louca? Nós vamos no encontro 2 dias, organizar, pegar a inscrição de menino. Mas eles foram movidos por um espírito de fé. Quando foi quarta à noite, 6 horas na oração, a equipe inteira estava lá orando e jejuando. Quinta-feira de manhã, vem minha equipe inteira, 120 inscrições. A gente fecha o encontro só com a minha rede. Aí todo mundo ficou com raiva. Mas eu vi aquilo, eu falei, uau. Aquilo foi um milagre, mas aquilo foi um desafio, né, pequeno ainda, que foram outros, né, maiores, mas era o início, eu estava matando meu leão, depois foi o urso, depois foi o Golias, foi aumentando a medida de fé, mas foi uma das primeiras experiências que a minha fé foi alargando. Mas como fazer o encontro e levar 120 crianças em 2 dias? Era completamente impossível. Na verdade, assim, Deus permite as oportunidades, mas nem sempre nós a reconhecemos. Exatamente. Nós mencionamos aqui a questão de Davi. Então, quando Davi chega ali e tem um exército confrontando ao outro, né, os filisteus de um lado e o exército de Israel do outro, e o gigante afrontando o exército de Israel, o que Davi percebeu? A oportunidade. Porque Davi fala, quem é esse incircunciso? Ou seja, ele está falando, esse cara não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Então, Davi enxergou numa outra perspectiva. Exatamente. E ele mesmo falou, eu vou responder ao desafio. Isso é fé. Então, essa experiência que você compartilha, talvez muitas pessoas não vejam como sendo semelhante, né, a essa de Davi, mas foi. Porque Deus queria te levantar. Agora, Deus queria te colocar numa posição mais alta. Quem me colocou nessa posição foi o meu discipulador. Seu discipulador. Eu nunca experimentaria isso se eu não tivesse envolvido. Porque as oportunidades vão surgir dentro do contexto da igreja local. E o discipulado, com certeza, é uma forma, né, de fazer isso. Agora, o que você acha que muitas vezes levam as pessoas jovens, nós estamos falando aqui da juventude, quando a fé prevalece sobre a inexperiência. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem a oportunidade. O que você acha que leva a pessoa jovem a não aproveitar a oportunidade diante dela? É porque ela não identifica, porque ela tem medo, porque ela olha para si? Por que nem todos aproveitam a oportunidade, sendo que é uma oportunidade de Deus? Uma vez o Senhor falou comigo, eu estava falando com os jovens, e me deu assim, foi um clique, como se fosse uma revelação. Poucos jovens entendem o poder das decisões que você faz enquanto você é novo. Então ele pensa, eu sou jovem, eu posso aproveitar aqui aquilo que eu quero. Ele se dá o direito de fazer besteira. E aí ele não percebe que aquela decisão pequena que ele está fazendo na juventude, porque se o propósito de Deus está nessa direção aqui, e eu faço 1 milímetro que eu saio um pouquinho, olha aqui. Vai comprometer. Vai comprometer. Então, eu sempre tive esse temor. A minha decisão, eu era jovem mesmo, mas aquilo que eu decidisse naquele momento ia comprometer o meu futuro.
Sim. E havia uma confiança no meu coração com relação à minha liderança. Eu sabia que Deus é que constitui, e que a minha liderança seria o canal de Deus para me levar rumo ao propósito. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com as decisões que eu estava tomando, né? O E tempo essa questão dá também de oportunidade. você andar em linha com a sua liderança, eu creio nessa questão mesmo assim, de submeter, né, de honrar, mesmo sabendo que Deus é que vai conduzir. Sim. Porque nós citamos aqui o exemplo de Davi. Saul errou muito com Davi. Saul, ele tentou matar Davi mais de uma vez. Eu acho que você nunca teve nenhum pastor que tentou te matar, Não, né, graças Gabriel? a Deus, essa experiência eu não passei. Então, você está Pelo meio distante de contrário. Davi. Mas mesmo assim, Davi ele não ousou levantar a mão contra Saul. Ele sabia que ele era o próximo rei, porque já tinha sido ungido, mas ele esperou Deus tratar com Saul, encerrar e depois estabelecê-lo. Isso fez de Davi um grande homem, né? Isso é muito poderoso. Agora, essa questão mesmo dos erros da juventude. Tem até uma frase que é dita, né, e já foi escrita, que diz que a juventude é a melhor fase da vida. Uma pena que ela é desperdiçada com os jovens. É verdade. Mas, na verdade, a Bíblia ela mostra jovens que fizeram escolhas tolas, fora da vontade de Deus, e que comprometeram, né, o propósito de Deus para eles, mas mostra também pessoas que eram jovens e que, como você disse, eles, por temor a Deus, eles fizeram as escolhas certas e foram homens e mulheres usadas por Deus. Nós mencionamos no texto inicial Maria, que era muito jovem, quando Deus traz o anjo Gabriel e fala para ela, você é escolhida para gerar o filho de Deus. Ela não era casada ainda com José, embora estava desposada, mas ela se dispõe e por uma atitude completamente por fé. Ela abriu mão, ela se arriscou, ela se entregou. Então, é um exemplo de uma mulher jovem. Nós mencionamos aqui Davi. Davi era muito jovem, tanto que ele nem foi para a guerra com seus irmãos. E um outro exemplo é José. José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo aos 17 anos. E esse período dos 17 aos 30 anos, ele passa por muitas situações difíceis, mas ele responde a Deus em todas elas. E por isso Deus o levanta, né, como um homem poderoso, governador do Egito, e o usa para ser um canal para abençoar toda uma nação, né, que era o povo hebreu. Então, essa questão dos erros. Juventude, é claro que está associada, às vezes, com escolhas erradas. Então, você fez também. Com certeza. Alguma escolha. Mas como que você lida com isso hoje? Você olha para o passado, como que você vê essa questão? As escolhas certas que você fez, as escolhas erradas, o medo. Como que você lidava com o medo quando você era mais jovem, ao fazer decisões? Às vezes a gente conta assim e pensa que a gente teve só uma trajetória de De vitória, acertos, né? Não, eu tive muitas Eu derrotas. sei da sua falhei trajetória, muito. Gabriela. Pastora Márcia sabe. Apesar dessa fome e desespero por viver o propósito de Deus, obviamente, né? Às vezes até por conta da imaturidade. Mas eu me lembro, quando a gente foi para Curitiba, a gente tinha um medo muito grande na questão do sustento financeiro. Né? Porque a gente estava começando aqui, a gente já estava uma rede estabelecida, tínhamos os 2 salários, morávamos aqui pertinho, né? Então, a vida estava muito estabelecida. O envio ia testar esse outro lado. Eu tinha muitas experiências de fé numa área e eu precisava experimentar em Deus a dependência na área financeira também. E o que a gente fez? A gente resolveu dar uma mãozinha para Deus. Né? Ajudá-lo. Dar uma mãozinha. E aí a gente acabou tentando fazer alguns negócios, e deu tudo errado. Nós perdemos tudo que tinha. Não que não possa fazer, mas no nosso contexto, Deus nos queria provar, ensinar, a depender na questão financeira em fé. E nós falhamos. E aquilo foi um aprendizado gigante. Quando eu cheguei já e fomos enviados então para Ribeirão, eu já não tinha nada para se apoiar, nada, absolutamente nada. Nós perdemos tudo. Então, aí eu tinha que viver por fé. E aí, em Ribeirão, foram 5 anos de uma completa dependência em Deus, em fé nessa área. E aí foram os anos, eu nunca tinha experimentado milagre nessa área.
na área financeira. Não. E lá foram um milagre após o outro, porque não tinha onde eu escorar mais. E aí, Na que verdade, aconteceu com a Deus minha estava fé? permitindo experiências em áreas distintas, mas eu creio que eram experiências para aprovar vocês, para que vocês pudessem cumprir um propósito num nível mais Muito alto, mais né? alto, Que era, na exatamente. verdade, o envio para uma nação, nação. que exige de você muito mais fé. Muito mais, né? muito mais. Então, é claro que essa questão dos erros, é importante que você entenda isso, que os erros fazem parte realmente da nossa vida, não que nós temos que contentar com eles. Eu penso que nós não precisamos errar. Nós erramos pela falta de experiência, pela imaturidade, e porque também Medo, né? tem o medo, você tem que aprender a ser guiado por Deus. E tem muitas coisas que envolvem isso aí. Eu me lembro, né, falamos aqui a respeito do discipulado, das experiências, dos desafios. Então, a pastora Gabriela trabalhou comigo, mas ela cometeu erros em muitas coisas. Assim, às vezes ia fazer algo responsável por uma área, numa conferência, num evento, e errava. Né? Eu me lembro de uma conferência que nós fizemos, né, e nós resolvemos fazer um boné com o nosso slogan do ministério, formando vencedores desde a infância, formando uma geração de vencedores. Era um slogan que nós tínhamos desde a infância. E a pastora Gabriela ficou responsável por essa área. E ela trouxe os bonés e nós estávamos todos usando já. De repente, um pastor perguntou: vocês estão formando vendedores desde a infância? Eu falei: não, o senhor leu errado. É vencedores. Eu falei: mas está escrito vendedores. Na hora que eu tirei o boné e eu li, eu falei assim: gente, eu vou acabar com a Gabriela. Eu não acredito que ela fez isso. E já tínhamos distribuído assim, uns 500 bonés. Eram, né? 1000 bonés. Eram 1000 bonés. E assim, a gente recolheu tudo. E o prejuízo, é claro, depois tivemos que arcar com tudo isso. E ela, né, ficava assim, falava: ai, meu Deus, como que isso aconteceu? Então, são erros que acontecem no contexto. Mas isso não vai desacreditar a pessoa. Se você tiver medo de arriscar, de errar, de se envolver, de se comprometer, você não vai crescer. Então, é importante você contar também com a compreensão, né, Gabriela, e o amor dos seus líderes em andar a segunda milha, né, em continuar investindo, porque o alvo aqui não é o desempenho da pessoa, mas é principalmente o coração dela, o chamado dela. Então, ela sempre foi alguém comprometida e tinha um coração para o Senhor. Agora, conta para a gente, então, esse tempo de vocês ali na Inglaterra. Então, hoje vocês estão num outro país, é um outro contexto, uma outra cultura. Então, quando vocês chegaram ali, como que era a igreja, quantos membros tinham e como é hoje, como está hoje? Como eu falei, Deus demoraram esses quase 20 anos para o Senhor me levar para lá, né? E aí eu fui tendo experiências no discipulado. Então, eu entendi que Deus nunca ia me dar pessoas prontas, né? Então, eu me lembro no contexto de Curitiba, as irmãs eram muito pobres, muitas não sabiam ler, e aí eu vi o poder do discipulado, eu pude experimentar. Em Ribeirão, pegamos uma igreja num contexto muito, muito complicado, as pessoas feridas, não queriam desistir do ministério, e eu vi o poder do discipulado funcionando lá. Só que agora eu ia lidar com pessoas com outra nacionalidade, com outra cultura. E então, além da cultura, tinha a questão também do idioma, né? Embora você já falava o inglês, mas você dominar a língua e se comunicar com as pessoas na língua nativa é totalmente diferente. Uma coisa é você ter um inglês que eu tinha básico, né? Que você consegue se comunicar. Então, você tenta, principalmente porque também o accent, né, o sotaque britânico é muito diferente do americano, então se estranha muito. Foi muito difícil para mim conseguir entendê-los, na verdade, no início. Mas outra coisa é fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é comunicação. Então, a gente não é um trabalho que eu vou para o computador e fico ali, né? Não, eu comunico o tempo todo, você prega. Então, eu falei: meu Senhor, me ajuda, aquela dependência. Aí era um desafio, porque, pastor, se eu fosse enviado para qualquer outro lugar no Brasil, eu já tinha uma certa experiência, não seria um desafio. Mas numa outra nação, com uma outra língua, eu chegar e eu vou ter que pregar em inglês, eu vou ter que ir para o Domingo Kids, e a gente já chegou para fazer, né? Eu lembro, o Domingo Kids, eu falava: Senhor,
eu me lembro que eu senti uma unção mesmo na minha boca, porque eu não consegui falar direito. Mas na hora que eu estava no Domingo Kids, eu percebi uma unção, a coisa fluir. Mas as crianças riam, porque eu me lembro... Olha, você fala swim, né? Que é SW. Tudo vai win, win. E aí, eu pensei, espada. A vida inteira eu falei sword, né? Que é SWORD. E aí, eles riam. Eles falavam, não é sword, é sword. Ainda tinha um sotaque, word. E eu falava, não, tem um W. E eles riam. E eu não conseguia. Sword. Não é sword, é sword. E eu, sword. Então, era assim, né? Eles me ensinando. Então, e aí eu pensava, esse pessoal com uma outra cultura, outra nacionalidade, com esse inglês que eu tenho, eu tendo que discipular. Pastor, eu tinha convicção, se a graça de Deus não me habilitar, não tem possibilidade de você... O nível de dependência só cresceu, né? Nossa, era gigante, era gigante. O primeiro encontro de criança... Às vezes não entende, né? O alívio que é você vir pregar na sua língua. Você põe um esboço lá, mas pra gente, você tem que ficar estudando a pronúncia. Não fala isso. Os nomes da Bíblia, né? Então exige. Quando eu encerrei o meu primeiro encontro de criança, foi no 2º ano, quando eu acabei, o meu cérebro parecia que já tinha assim, consumido a quantidade de... Eu falava, não fala mais nada comigo, que não sai mais nada daqui agora. A mente fica cansada, né? A gente ficava muito cansado num culto, quando voltava, eu e o Antônio deitava na cama e a gente falava, gente, o que é isso? Mas era o uso do cérebro, né? Então, exige muito mais de você, né? Exige muito, né? E aí junta com o processo de adaptação na cultura, tudo você precisa se adaptar, a maneira que é falada, é completamente diferente, né? A cultura. Então, havia tantos desafios, e aí o Senhor é tremendo, essa coisa da graça de Deus. Olha, eu quero testemunhar para você. Às vezes as pessoas me olham e elas acham que eu tenho talento para falar. Eu não tenho, pastor. Eu não sou uma boa comunicadora, eu gaguejo para falar, eu sou extremamente tímida. E aí, às vezes, eu, muito nova, entrava para a sala aqui, mesmo aqui em Goiânia, para pregar, as pessoas ficavam olhando assim para mim, quem que é essa menininha? E aí, mas aí a unção vinha. Então, parecia que eu tinha um talento. E um dia eu fui para a universidade, estava no último ano, foi quando Deus me ensinou isso. Foi uma lição que eu nunca mais esqueci. Eu nunca vou pregar ou vir fazer um programa baseado na minha experiência ou com o que eu posso falar. E eu me lembro que eu entrei na faculdade, eu estava terminando a faculdade, e eu tinha que fazer uma apresentação oral como se eu fosse a promotora, né? E aí... Você fez curso de Direito, né? Fiz Direito. Aí eu li lá, falei, estou tão acostumada a falar, nossa, dou aula, estou fazendo, isso que eu faço. E levantei e fui falar. Pastora, na hora que eu olhei para a turma, que eu comecei a falar, não saía nada. Eu comecei a gaguejar, e aí eu comecei uma guerra na minha mente. Eu falei, o que está acontecendo? E aí Deus falou comigo, você não tem esse talento. Quando você prega, é por causa da minha graça. Aí eu aprendi, eu falei, eu aqui nesse país, não conheço a cultura, sou uma brasileira, não falo inglês direito, se a graça do Senhor não me capacitar, eu tenho plena convicção que não vai funcionar. Eu creio que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né, no tema de hoje, sobre a juventude, quando a fé prevalece sobre a inexperiência, porque a fé tem tudo a ver com unção. É a unção de Deus sobre a sua vida que te dá ousadia para crer e que te coloca diante de desafios e te leva a enfrentar desafios. Sim. E quando os resultados vêm, não é por causa de você, não. É por causa do Senhor. Eu penso que a questão da juventude é que muitos confundem e acabam achando que é Ele que faz. Acaba achando que o crescimento é porque ele é bom, é porque ele é melhor do que outros. E por não dar crédito à unção e continuar na dependência do Senhor, mas ter um efeito oposto. Em vez de tornar-se mais dependente, muitos vão se tornando soberbos, arrogantes e autoconfiantes. E por causa disso, às vezes perdem o propósito de Deus antes de entrar nele. Isso é algo que nós precisamos aprender e também ajudar outros a não cometer esses erros, né? Porque muitos jovens e pastores jovens de ministérios que poderiam ter, né, uma grande ascensão e serem usados por Deus, às vezes se tornam pequenos,
porque não querem aprender com outros que têm mais experiência. Pastora Gabriela, eu sei que você tem muito para contar ainda, e nós vamos ter um terceiro bloco em que a pastora Gabriela vai compartilhar uma palavra e também acrescentar aqui experiências, né, para que você possa compreender como é importante você aprender com outros e também com Deus, a crescer em fé. Mas eu queria que você concluísse aqui somente falando a respeito de como é hoje a igreja lá em Swindon, nesses anos que vocês estão, e o que você tem ali, o seu ministério com crianças, com mulheres, o que Deus tem entregado na sua mão hoje, em 2021. Amém. Pastora, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida em termos de ministério, né? Nós temos ali 3 discipuladores, uma equipe forte de líderes, de maior parte inglesa, mas outras nacionalidades também. Então, estou liderando um povo de outras nações. Consolidamos o Domingo Kids, estava compartilhando, estamos multiplicando o Domingo Kids para um Saturday Kids. Nós já dois Domingo Kids, cultos, né? Hoje vocês têm lá todo o trabalho que nós temos aqui, os cultos, as células, os encontros, porque você também rompeu essa barreira de fazer o encontro de 3 dias, né? Que lá exige muito mais do que aqui. E você também tem feito vídeos, né? Porque os seus vídeos lá dos cultos têm sido muito bons e alcançado outras crianças. Então, tudo isso tem sido vitórias, né? Que vocês têm conquistado. Multiplicar, tudo realmente, abrir células, né, de criança, evangelismo, projeto de evangelismo, tudo funcionou. Coisa linda de ver. Então, assim, Deus, o evangelho, ele não tem barreiras. Independente de qual nação que estiver, o Senhor faz, se você crê. Se você crê, as vozes vêm para te parar. Não funciona na Europa, não pode fazer encontro, não pode abrir célula. Tudo isso eu ouvi, né? Mas é tudo fé. É verdade, é a fé que sobrepõe a inexperiência. E para concluir também, eu quero dizer aqui que a pastora Gabriela foi uma parceira no projeto do livro O Amado Coração, que nós escrevemos e traduzimos para 6 idiomas, né, com o português 7 idiomas. Então, ela era a pessoa responsável para fazer ali as traduções e também o contato com as pessoas que estavam traduzindo em outros idiomas, o alemão, o francês, italiano, espanhol. Então, ela foi realmente a pessoa que Deus usou na Via Internacional para que a gente pudesse traduzir, produzir, né, porque produzimos na Europa, e distribuir o livro nas nações. Isso tudo num ano de pandemia, em 2020, em que os aeroportos estavam fechados, as fronteiras fechadas, as gráficas estavam fechadas, os correios não funcionavam, e nós conseguimos escrever, traduzir o livro, produzir em 3 continentes diferentes, pagar todo o material e distribuir 120 mil livros para crianças de graça. Então, porque Deus encontrou mulheres de fé, como a pastora Gabriela e outras pastoras que se uniram a nós, nós conseguimos fazer algo extraordinário. E eu tenho certeza que Deus quer usar você. Amém. E que esse programa hoje vai levar você para um novo nível de fé. Então, não pare aí, continue com a gente. No próximo bloco, a gente vai continuar falando deste assunto. Juventude, quando a fé sobrepõe a experiência. Daqui a pouco, a gente volta. E lembra de se inscrever no canal Márcia Silva e também de compartilhar com outras pessoas que você queira abençoar. Até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo. E o meu é Ana, e nós estamos aqui hoje para te apresentar o canal dos Radicais Kids. Nele nós podemos encontrar diferentes tipos de programação. O que você já aprendeu com as lições do canal? Vamos lá! Você sabia que o Templo de Salomão foi completamente destruído? Sim, nesse episódio aprendemos que Deus não mora em prédios, mas sim no nosso coração. Uau, nós também lemos o livro de João em 21 dias, lendo um capítulo por dia, já que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Ei, Marcelo, qual é a série que você mais gosta no canal?
canal. Eu amar do coração. Eu também, principalmente a parte que as crianças contam a história. Muito bem, você também quer fazer parte dessa turma e conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais divertida? Então não deixe de conferir o canal dos Radicais Kids. É só acessar www.youtube.com/RadicalsKids. Se inscreva, deixe seu radical like e ajude a divulgar o canal. Tchau! E para você, líder, envolvida no Ministério dos Radicais Kids, não perca a nova edição do Manual do Discipulador. Confira em nosso site, editoravideira.com. Olá, estamos de volta aqui no nosso programa Batom e Bate-Papo. E dentro do tema que nós estamos compartilhando hoje, eu gostaria de rapidamente compartilhar com você uma palavra que Deus falou comigo há um tempo atrás. Há um tempo não, alguns bons anos atrás. Eu era bem jovenzinha mesmo, nós estávamos num retiro e buscando o Senhor, né? Poucos jovens ali, passamos o final de semana buscando a Deus. E eu estava orando e Deus falou comigo que Ele me daria o espírito de Calebe. Eu achei aquilo tão estranho, eu não tinha muito conhecimento bíblico de quem era Calebe. Eu me lembro de até questionar o Senhor, dizer, Senhor, mas não é Josué, não? E aí, com o tempo, Deus foi construindo, né, essa mensagem no meu coração e eu fui entendendo o que significa ter o espírito de Calebe. Se você ler comigo lá em Números 14, 24, olha que interessante o que Deus diz a respeito de Calebe. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, deixa eu só trazer um contexto aqui histórico daquela época para você, mas eu fiquei tão impactada quando eu li o que Deus falou a respeito de Calebe, porque ele disse que sobre Calebe havia um outro espírito, e ele perseverou em seguir o Senhor. Então, naquele momento ali, não sei quantos de vocês se lembram, que Deus havia ali, junto com Moisés, enviado os 12 espias para espiar a terra prometida, né? Eles estavam prestes ali a entrar na terra que Deus tinha prometido, e vocês sabem que os espias voltaram, o relatório foi, eles falaram, ó, de fato a terra mana leite e mel, e realmente é aquilo que Deus falou, porém, há gigantes na terra e nós somos como gafanhotos, eles começaram a difamar a terra. Mas é interessante que em Números 13, Deus diz, a Bíblia diz, aliás, que Calebe fez calar o povo perante Moisés. E ele disse algo muito interessante, ele disse, opa, vamos ficar em silêncio aqui, deixa eu dizer algo para você. E ele libera esse grito, né? Até às vezes no inglês eu quero achar algo similar, mas na tradução em inglês não tem esse eia, que tem na nossa tradução em português. Ele diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas eles não creram. A Bíblia diz que eles começaram a chorar, o povo chorou a noite inteira, começaram a murmurar contra Moisés e Arão, e eles falaram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, nesse deserto. E aí, novamente, então, Josué e Calebe se levantam, eles rasgam as vestes, ele fala, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssima boa, e se o Senhor agradar de nós, isso no capítulo 14, então nos fará entrar nessa terra e nos lá dará terra que emana leite e mel. E aí, quando eles falam isso, a Bíblia diz que a congregação quis apedrejá-los. Olha que interessante. Se você pensar na matemática, era 10 contra 2, né? Como é que a voz de Josué e Calebe ali iria prevalecer? Você sabe que o que significa, eu quero rapidamente falar com você, o que significa ter o espírito de Calebe? De acordo com esse texto aqui. E a primeira coisa significa, na verdade, você permanecer diante das batalhas. É você realmente crer, né? Não ter medo nas batalhas. Você percebe claramente que Josué não teve medo.
e nem Caleb. Eles queriam enfrentar. E muitas vezes, diante do medo, até falei um pouquinho disso na nossa conferência, a gente tem duas opções. Ou nós ficamos na área segura, né? Vamos ficar quietinho aqui em casa. Obviamente é muito mais fácil, né? Sejamos honestos. Ou a gente enfrenta a batalha, a gente deixa a área de segurança e a gente fala, não, esse território é meu, eu vou lutar e o inimigo não tem poder mais para tomar conta dessas crianças aqui do meu bairro. E você tem uma postura de proclamar as boas novas sem medo. Eu vou enfrentar o meu inimigo. Amém? Então, todo mundo que tem o espírito de Caleb, ele não tem medo da batalha. Ele não tem medo da guerra. Se ele tem que enfrentar, eu me lembro, uma líder minha, eu sempre conto esse testemunho porque foi muito interessante, eu sempre dizia para elas, olha, você não negocia o território que Deus te deu. É o diabo que sai, você permanece. E ela chegou para liderar a cela era uma cela num bairro distante, uma cela longe, tinha muitas crianças, e ela chegou para liderar naquele dia, não tinha ninguém. Ela falou, cadê as crianças? Aí um dos pais falaram, não, é porque começaram uma aula aqui de capoeira gratuita, de graça, no mesmo dia, no mesmo horário da cela. Ela disse que ela bateu, falou, nossa, e agora como é que eu vou fazer? E ela fala, pastora, é como se a sua voz viesse no meu subconsciente. Você não abre mão do território que Deus te deu. Você enfrenta o inimigo. E ela disse que foi tomada por um espírito de ousadia. E ela foi lá na cela. E ela virou para o professor de capoeira e falou o seguinte, esse aqui é o dia da cela. Você pode dar aula qualquer outro dia, mas esse dia não. E ela chamou os meninos, todo mundo para a cela. E eles ficaram tudo de olho arregalado, eles foram todos para a cela. Não perdeu. Mas, sabe, é muito mais fácil a gente ficar numa zona de segurança. Mas o espírito de Caleb é esse espírito que não tem medo da batalha. Amém? Mas uma outra ponto importante é não perder a fé na promessa que Deus tem para você. Olha lá, depois desse contexto, né, eles então, a gente sabe que aquela geração que murmurou, toda pereceu no deserto, e apenas Josué e Caleb herdaram a terra prometida. E aí, se você ler comigo em Josué, no capítulo 14, no verso 10, a Bíblia diz o seguinte, eis agora o Senhor... Isso Caleb está dizendo, ok? O Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Você percebe claramente que Caleb está dizendo, olha, passou-se aí todos esses anos, 45 anos, e eu não perdi o foco da promessa. Então, ter o espírito de Caleb significa que você não perde a fé na promessa que Deus tem para você. Às vezes, fé produz muito desconforto. Sabe por quê? Eu estava compartilhando com a pastora Márcia que você vai ter que depender de Deus. É tudo aonde eu estou colocando a minha confiança. E a unção, ela vem quando você anda nesse nível de fé. E é interessante que você precisa entender que conhecimento não é fé. Fé não é baseado naquilo que você pensa. Fé não é uma questão de cabeça, é uma questão de coração. Não importa o que a sua mente está gritando para você, o importante é o que o seu coração crê. Interessante isso, né? Quando Jesus, eu me lembro em João, no capítulo 6:35, tem uma passagem tão interessante, Jesus estava falando que ele era o pão da vida e ninguém estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Como assim o pão da vida? Jesus nunca explicou, sabe por quê? Porque é uma questão de fé. E fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fé é um relacionamento, né, no presente. Eu ouço a palavra e aí eu creio. E quando a gente deixa que as preocupações dessa terra, as circunstâncias diversas, tomem conta da nossa mente, você vai perdendo de vista a promessa. Irmãos, é tão triste, uma das coisas que mais me entristece, de fato me fazem chorar, é ver a quantidade de pessoas nesses anos que perderam as promessas de Deus, que perderam a linha do propósito de Deus, e elas começam a viver uma vida natural, elas começam a ser pessoas normais. Eu vou dizer algo para você, da parte de Deus, você não foi chamado para ser alguém normal, para ter uma rotina com tarefas diárias normais, para procurar as coisas dessa terra. Nós vivemos como cidadãos celestiais. Você foi chamado não para viver de acordo com a mentalidade dessa terra.
Às vezes eu falo, você não pode ser normal. Se você é uma pessoa normal, tem alguma coisa errada, porque você não é daqui. Então, nunca deixe o diabo roubar a promessa. Sempre a estratégia do diabo é roubar de você a promessa, a palavra de Deus. Sempre foi assim. Lá com Adão e Eva, será que Deus realmente disse isso? Né? Jesus tinha sido batizado, ele tinha acabado de ouvir, este é o meu filho amado. Na tentação, o que o diabo falou? Se tu és filho de Deus, sempre o diabo quer separar você da palavra, da promessa que Deus falou. Você não pode perder de vista. Esse é o espírito de Caleb. 45 anos passaram, ele não perdeu de vista a promessa de Deus. Ele cria da mesma maneira. Uma outra situação, misturando o inglês e o português aqui. Uma outra situação que mostra o espírito de Caleb é passar no teste do tempo. Né, eu compartilhei com você mais cedo que Deus falou comigo quando eu tinha 16 anos sobre a Inglaterra, mas demorou muito para eu chegar lá. O teste do tempo não é uma coisa simples. Olha, perceba que demorou 45 anos para Caleb herdar a terra prometida. Sabe por quê? Porque é o teste da humildade. Às vezes, nós estamos ainda muito jovens e é tão fácil, a pastora Márcia mencionou isso, a gente cair no caminho da arrogância, a gente acha que sabe tudo. E aí Deus tem que te passar por esse teste do tempo para preparar você. Não foi assim com José? José tinha recebido esse sonho, né? Que os seus irmãos, os seus pais se curvariam diante dele. Mas interessante que aconteceu exatamente o contrário. Em vez de curvar, eles venderam ele como escravo. E foi um tempo ali de tantas provações para José. Nossa, às vezes eu fico pensando, meu pai, você tinha tudo, né? Um pai que era próspero, e você se torna um escravo. E José não sabia o final da história como nós sabemos. Ele não sabia. Então, ele tinha consciência, eu vou viver como escravo pro resto da minha vida. E aí, mas a gente percebe que em todo momento, porque mesmo jovem, José foi fiel ao Senhor. Ele percebia o sinal, a Bíblia sempre diz, né, que o favor do Senhor estava sobre ele. Tudo que ele punha a mão prosperava. Mas sabe que deu um tempo grande até José ver a promessa desse sonho? Por quê? Porque o caráter dele foi preparado. Quando aquela profecia finalmente se cumpriu, ele tinha um caráter de Deus, ele andava em amor, e aí ao invés de talvez se vingar dos seus irmãos, que ele tinha todo o direito e a posição ali poderia facilitar muito para ele se vingar dos seus irmãos que fizeram aquela atrocidade com ele, ele agiu em amor. E ele foi instrumento para o cumprimento do propósito de Deus para o povo hebreu. Você percebe o processo de Deus? Ele venceu o teste do tempo. Foi assim com Caleb também, 45 anos de preparação. Se você diz para o seu filho quando ele tem 5 anos, eu vou dar um carro para você. Você pode efetivamente, naquele momento, dar um carro para um filho de 5 anos? Não pode. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Então, esteja firme, mesmo passando pelo teste do tempo. Por quê? Porque Deus está preparando você para herdar essa promessa. Então, aquele que tem o espírito de Caleb, ele passa no teste do tempo. Mas também a Bíblia diz que Caleb perseverou em seguir o Senhor. Né? Deixa eu ler novamente com você Josué, capítulo 14, versos 7 e 8. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia o coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O espírito de Caleb, em outras palavras, é o espírito da perseverança. É muito fácil, a gente tem essa visão como igreja, formar uma geração de vencedores, não de vendedores, como eu fiz lá no boné. O que significa ser vencedor? Qual que é a diferença de um vencedor e de um derrotado? Não é habilidade, não é inteligência, não é talento. Sabe o que é? Perseverança. O vencedor é o que persevera. E às vezes você vai ter que negar suas emoções. Você não sente, você não quer, você não tem vontade, mas eu vou continuar. A gente se confunde muito fé com emoção. Então, o dia que você está bem motivado, né, que você está cheio do fogo, você fala, hoje eu estou cheio de fé. Mas fé só entra em ação quando você não sente nada. Quando você não tem vontade, quando você não sente nenhum calor, nenhuma emoção, nenhum fogo. Aí é a hora de você andar por fé.
Então, esse espírito de perseverança é o seguinte: eu resisto o inferno pode se levantar contra mim, o céu pode escurecer, a tempestade pode me alcançar, mas os meus pés estão firmes na rocha e eu vou continuar crendo até o fim. Isso chama perseverança, é o espírito de Caleb. Permaneça na posição, nós falamos sobre isso, né? E Deus vai lutar por você. Amém? E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, um outro princípio que mostra se você tem ou não o espírito de Caleb, está lá em Josué, no capítulo 14, verso 11. Olha o que Caleb diz. E essa é uma chave para você. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Olha, ele tinha 85 anos, ele está afirmando aqui que ele tinha a mesma força. Então, o espírito de Caleb é quando nós mantemos a força. O que significa manter a força? Neemias nos ensina esse princípio de maneira muito clara. Ele fala, olha, a alegria do Senhor é a sua força. Então, como é que você vai permanecer forte? Permanecendo em alegria. Você pode entender um negócio desse? Caleb estava falando o seguinte, do mesmo jeito que eu lutava quando eu tinha 40 anos, agora que eu tenho 85, você conhece alguém com 85 anos? Obviamente você conhece. Agora pensa uma pessoa com 85 anos indo para a guerra. Que força é essa? Da onde vinha essa força, esse ânimo? Esse princípio que Neemias nos ensina, a alegria do Senhor. Sabe quando a coisa vai passando e a gente parece que vai enfrentando o contrário daquilo que é a promessa de Deus e são tantos desafios. Olha, eu tive enormes desafios, nem sempre foi flores, né? Houve muitos espinhos. E aí você está cansado de esperar, você está cansado de não ver resultado e a sua tendência é perder a alegria. E essa é a estratégia do inimigo, porque quando você perde a alegria, você perde a força. O espírito de Caleb é manter força e alegria. É interessante o que Tiago fala no capítulo 1, do versículo 2 a 4. Olha o que ele diz, esse texto é tão poderoso. Considerem pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que vocês enfrentarem provações de muitos tipos, porque você sabe que o teste da sua fé produz perseverança. Deixa a perseverança terminar o trabalho para que você seja maduro e completo, não faltando nada. Eu li numa versão fácil para você. Olha que coisa interessante. As suas provações vão produzir em você perseverança. E aí vai terminar o trabalho que Deus estava fazendo em você para você se tornar maduro o suficiente para herdar a promessa de Deus na sua vida. Mas Tiago fala o quê? Considerem por alegria, se alegre diante das provações, porque elas estão fazendo esse papel tão importante na sua vida, que é amadurecer você. É isso que Tiago estava falando. Eu sempre gosto de meditar nesse texto onde Paulo e Silas foram presos, e a Bíblia diz que eles foram lá em Atos 16, que eles foram severamente açoitados. Olha, prisão naquela época não é igual hoje, né? Esses dias eu estava mostrando uma foto, que me mandaram uma foto de uma prisão num dos países nórdicos. Não era na Dinamarca, não me lembro qual país que era, mas dos países nórdicos. E era uma suíte de hotel. Eu fiquei impressionada, sou o corredor da prisão, eu falei, não deve ter preso, né, protestante de suíte aqui. Mas você imagina a condição de uma prisão naquela época. A Bíblia diz que eles prenderam os pés deles num tronco, depois de ser severamente açoitado. O que você ia fazer numa situação dessa? Eu penso que a última coisa que a gente faria era cantar, né, irmãos? Eu acho que Paulo e Silas, eles podiam ter uma postura assim, ah, não, gente, olha aqui, nós estamos fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, e aí acontece um negócio desse com a gente. Tiago está lá em Jerusalém, lá. Nós estamos aqui na prisão sofrendo, nós vamos morrer. Ah, meu Deus, difícil demais. Mas eles não tiveram essa atitude. A Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos, eles começaram a louvar. E a Bíblia diz que, você conhece esse texto? A prisão sacudiu. Romperam as cadeias dos presos, tudo foi aberto. Né? O carcereiro falou, agora eu estou, né, que quase que se matou. Ele, não mata, não. Né? E aí, você já sabe a história, o carcereiro e a família ali foram salvos. Agora, você percebe, o nosso desafio é a gente aprender a manter a força através da alegria, através do louvor. Ninguém espera que você se alegre no meio da tribulação.
Ninguém espera que você louve no meio da provação. Mas quando você faz isso, o inferno é abalado. Você surpreende o inimigo. Paulo mesmo dizia em Romanos 8, versículo 18, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Percebe isso? O nosso sofrimento hoje comparado com a glória não é nada. Então, quer dizer para você, se você quer ter esse espírito de Caleb, diante das circunstâncias mais adversas, levanta a sua voz e começa a louvar. Você vai experimentar de uma força sobrenatural. E eu quero encerrar contando para você a respeito de um avivalista, um pregador britânico chamado Charles Spurgeon. Ele era muito famoso ali no Reino Unido e ele tinha uma paixão por um pássaro que chamava rouxinol. Não sei se você já ouviu o canto rouxinol, mas é um canto muito bonito. E ele tinha uma paixão para ir para o interior da Inglaterra, que é muito bonito o interior. As fazendas são bem diferentes aqui da fazenda do Goiás. Então, a vista, né, é bem diferenciada. Então, é muito bonito mesmo. E ele falou assim, eu vou só para escutar o pássaro, o canto, né, do pássaro rouxinol. E ele foi naquela expectativa. Quando ele chegou, como é de praxes na Inglaterra, choveu. E caiu uma chuva e um frio. E ele ficou muito frustrado. Ele falou, eu vim só para escutar o canto desse pássaro e agora meu plano não deu certo. E, de repente, quando foi meia-noite, no meio de uma chuva muito fria, uma tempestade, ele começa a escutar um canto. Ele falou, não é possível. Quando ele olha, ele vê o pássaro no meio de um arbusto espinhoso, no meio da chuva, cantando. E sabe o que ele conclui dizendo? Essa é uma frase famosa dele, ele disse assim, assim é a fé verdadeira. No meio da sua maior crise e da sua noite mais escura, você cantará a sua canção e se alegrará. Isso é fé. Esse é o espírito de Caleb. O inferno não vai esperar você se alegrar. Mas você, debaixo desse espírito, o mesmo espírito, esse espírito de fé, você permanece. Sabe, Deus tem essa promessa para nós. Se você está me ouvindo, essa promessa é para você também. Você tem o espírito de Caleb. Você faz parte dessa promessa. Eu quero te convidar hoje a andar nesse espírito. Persevere. Não te desespere. Mesmo que a batalha seja ferrenha, continue. Amém? Subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Nós estamos num momento, eu creio, de conquista. Eu creio. Essa pandemia, na verdade, ela preparou um terreno para nós, para a conquista. Você precisa permanecer debaixo desse espírito de Caleb. Não perder de vista a promessa. Não ficar com medo da batalha. Não desistir. Permaneça, persevere e se alegre. O inferno está esperando você cantar. Quando você vê que a batalha está ferrenha, abre a sua boca, começa a louvar o Senhor e você vai experimentar desse espírito de conquista que estava também sobre a vida de Caleb. Eu quero liberar a profecia sobre a sua vida, eu tenho declarado isso na minha vida. Nós não vamos envelhecer. Como aconteceu com Caleb aqui, a Bíblia diz, ele fala, ele testemunha, eu tenho a mesma força que eu tinha 45 anos atrás. E eu quero declarar que os anos vão passar e nós vamos ter mais força ainda, mais vigor, mais juventude ainda, para cumprir o propósito de Deus para nós nessa terra. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Não importa a sua idade ou que momento que você está no propósito de Deus. Eu quero declarar que o Espírito que estava sobre Caleb também está sobre a sua vida. Esse Espírito de fé, esse Espírito de perseverança, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.